Copiar essa 34. Dado o ponto A e a reta R, determinar as equações paramétricas da reta que passa por A e é perpendicular a R. Bom, se tivesse pedido a paramétrica de R, já estava resolvido, né? Então, vamos aqui fazer um primeiro rabisco, né, que eu chamo de abstração. Vou colocar aqui o ponto A. Daí eu tenho uma reta que passa pelo ponto A, R, e agora eu vou desenhar uma reta que é perpendicular que é essa reta S. E eu quero saber a equação paramétrica de S, né? X, Y e Z, dessa forma paramétrica. Tenho que rever todos os conceitos para fazer isso. Eu tenho que me lembrar de produto escalar, de vetores, forma vetorial. O produto escalar de dois vetores, ele dá zero quando eles formam 90 graus entre si. Então, eu vou transformar essa equação aqui numa equação vetorial. R vai ser igual a... Porque com vetores tudo é mais fácil. Geometria analítica é para trabalhar com vetores mesmo, né? 1, 2 e 4. Né? Esse é o vetor de partida, mais o parâmetro t, e que ele varia de acordo com o vetor diretor da reta 1, menos 1 e 2. E para dar uma revisada, né? Não deveria, né? Mas eu tenho o coração muito bom. Né? Se eu tenho uma reta qualquer aqui, a equação vetorial dessa reta R, né, é um vetor que sai aqui do R, do zero, e chega até no ponto aqui, né? Qualquer ponto da reta. Esse vetor a gente chama de R0. Né? O nosso R0 aqui é esse 1, 2, 4. Né? Mais um parâmetro t, que varia de menos infinito até mais infinito, vezes o vetor diretor. O vetor diretor, que a gente está chamando de V aqui, é esse segundo vetor aqui. Esse é o vetor V. E assim eu determino todos os pontos da reta, né? A soma dos dois é o vetor que sai daqui e vai até a pontinha daquele vetor, né? É o vetor R, né? A soma dos dois, né? É o R0 mais o TV. Então, o R é igual ao R0 mais o TV. Então, tem a equação vetorial da reta e tem o ponto pelo qual tanto a reta R quanto a reta S precisam passar, que é esse ponto A aqui, ó. Vou encontrar o vetor diretor da reta S, né? Porque o da reta R eu já tenho. Eu vou chamar esse cara até de VR. Bom, VR escalar VS tem que ser igual a zero, né? Porque este vetor diretor tem que ser perpendicular a esse outro. Veja, sem fórmula, sem nada. É assim que a gente tem que pensar. O V, diretor da reta R, eu tenho aqui 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Né? Escalar VS. Ah, me lasquei. A, B e C. Não conheço nada. Aqui a conclusão que eu chego aqui, ó, aqui. A menos B mais 2C igual a zero. Encontrei o vetor diretor da reta S. Bom, eu tenho, na verdade, infinitas possibilidades, né? Eu poderia escolher um A e um B e descobrir o C, por que não? Claro que isso é uma reta, né, em 3D, né? Vejam que aqui, ó, eu tenho a caneta, né?
Quantas retas que são perpendiculares a essa aqui, ó? Meu Deus do céu, todas que fazem 90 graus, girando aqui na reta. Eu tenho infinitas retas, né, que são perpendiculares e que passam pelo ponto A. Então, eu simplesmente posso escolher aqui um número A, um B, né? E daí eu tenho que achar como consequência de forma que isso dá zero. Lembrando que esse A e esse B, eles não são de um ponto, eles são comprimentos de um vetor. Então, não vou colocar 0 e 0 e achar o vetor 0, 0 e 0. Não faz sentido, porque o vetor 0, 0 e 0 é um vetor que é perpendicular com o mundo inteiro. Tá? E se a gente vai ver em álgebra linear, não é legal quebrar a cabeça com isso agora. Então, eu vou escolher o que me parece ser fácil. Vou escolher 1 e 1. Tá? Se eu der um chutão aqui, ó, eu quero que o A seja 1, eu quero que o B seja 1, né? O C vai ser consequência, né? Então, eu vou ficar com 1 menos 1 mais 2C igual a 0, né? E aqui eu vou encontrar C igual a 0. Um vetor que é perpendicular a VR é o vetor VS, um dos VS, né? A gente está particularizando para um em particular, que é 1, 1 e 0. Mas eu fiquei encafifado, isso pareceu muito fácil. Agora eu vou fazer uma prova real, né? Só para garantir. Eu vou fazer VR, que é 1, menos 1 e 2, e vou verificar se ele é perpendicular a VS, que eu escolhi, 1, 1 e 0. Isso vai dar 1, menos 1, mais 0. Não é que é? Não é que é? Esses dois vetores são perpendiculares. Eu achei o meu VS. Mas a equação de uma reta precisa do vetor diretor e precisa do R0. Bom, o R0 pode ser o próprio ponto A, né? Então, a equação da minha reta S, primeiro eu tenho que sair da origem e ir até o ponto por onde ela passa. Ela é o R0, que é o próprio ponto A, que eu não me lembro de cor. O ponto A é 3, 4 e menos 2. Mais T, que multiplica 1, 1 e 0. Bom, esta daqui, ó, eu estou colocando seta aqui em cima porque tudo isso é vetor, né? Essa é a equação vetorial da reta S. Eu vou agora escrever a equação paramétrica, que é o que foi solicitado, né? A equação paramétrica é com x, y, z, S, dois pontos, abre chaves, né? Para x, para y, para z. Coloco aqui 3, 4 e menos 2, mais, t, 1, 1 e 0. Né? Pronto, achei a equação, né, de uma das possíveis retas que é perpendicular à reta R e passa também pelo ponto A. Eduarda, tranquilo? Sim. Sim. Quem aqui? Nazário está aqui? Não estou vendo. Não venho? Gabriel, tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Henrique? Tudo certo, professor. Então, essa aqui, ó, de fato, foi legal. Fizemos a A. Veja que a A tem infinitas possibilidades. Eu não sei como é que o livro vai colocar a resposta disso aí, porque são infinitas retas, né? Vamos ver como é que ficou aqui, ó, 34. Aqui ele colocou, ó, 3, 4 e menos 2. Vamos conferir, porque esse ponto inicial é importante. Ó, 3, 4 e menos 2, né? E depois o menos 2, 0 e 1. Né? Menos 2, 0 e 1. Nós usamos outra, né? Vamos ver se o menos 2, 0 e 1 é perpendicular também. Né?
Porque ele usou outro vetor diretor, tanto faz, né? Desde que obedeça isso aqui, tá ok. Menos 2, 0 e 1, menos 2, mais 0, mais 2 vezes 1 igual a 0. Tá ok, tá certinho, obedeceu essa mesma equação, que teve origem no produto escalar dos dois vetores diretores igual a 0. Tá ok, né? Não tem como dar as infinitas soluções. Calcular a distância do ponto A até a reta. Eu fiz uma interpretação errônea aqui antes, apesar dos... A sorte é que isso não nos prejudicou, né? Eu tinha um ponto A, dados os pontos A e a reta, né? Essa é a reta R. Né? Determinar... Não, que passa por A e é... Ah, não, tá certo. A gente fez exatamente essa aqui, ó. A gente fez, é perpendicular a R, né? Mas o A, ele necessariamente não precisa estar em cima da reta R, tá bom? Deu certo, né? Deu certo de qualquer maneira. Né? Vamos reinterpretar e verificar por que deu certo. Eu acho isso importante. Então, aqui eu tenho o eixo Y, eixo X, aí eu tenho aqui uma reta R, eu tenho aqui um ponto A, e foi pedido qual que era a equação de uma reta que era perpendicular à reta R, né? Essa era a nossa reta S, e que passava por A. Nós encontramos essa equação, que é essa equação aqui, ó, essa equação S. Tá? Então, era o quê? O R0 ds, né? Ou a gente pode chamar isso aqui de S0, né? E depois mais TV, né? Mais T vezes V. Né? E assim a gente acha qualquer ponto dessa reta, só variando T vezes V. A pergunta B é calcular a distância de A até R, né? Claro que é a menor distância possível, né? Que é essa distância aqui. A distância de um ponto a uma reta. Eu vou abstrair isso aí para ficar mais fácil. Eu vou apagar agora esse trecho, ou vou fazer mais embaixo. Vou desenhar aqui uma reta e aqui um ponto. A equação dessa reta R, a equação vetorial sempre ajuda a saber a equação vetorial. Vou copiar ela lá de cima. 1, 2 e 4. Mais T. 1 menos 1 e 2. Aqui é vetor, e em cima do T não é vetor coisa nenhuma. O T é o escalar. Eu tenho o vetor diretor da reta. Eu tenho o vetor diretor da outra reta também. Então, vou escrever aqui esse vetor diretor 1, menos 1 e 2. O vetor diretor da outra reta, que é 1, 1 e 0. Eu tenho o vetor que sai da origem aqui, do x e do y, e vai até lá. Eu tenho esse vetor. Né? Esse é o vetor 3, 4 e menos 2, né? Que é o próprio ponto, né? Esse é o vetor 3, 4 e menos 2. Vou colocar aqui uma seta em cima, claro que é um vetor, mas é sempre bom indicar que é um vetor. Eu vou encontrar a projeção desse vetor sobre este. E se esse vetor tivesse comprimento 1, seria perfeito. Eu já encontraria essa distância. Então, primeiro eu vou encontrar o vetor unitário aqui, ó.
O vetor unitário é só pegar ele e dividir pelo próprio módulo, né? E é isso que eu vou fazer agora aqui. Vou fazer em azulzinho, esse vetor aqui, ó. Vai ser o 1, 1 e 0, dividido por raiz de 2, né? Raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, raiz de 2. Esse é o vetor unitário. Agora, se eu fizer o produto escalar, né? A altura é o produto escalar desse lado aqui, dessa hipotenusa, por esse vetor unitário. 3, 4 e menos 2, produto escalar com 1, 1 e 0 sobre raiz de 2. Aí eu encontrei a altura, que vai ser um comprimento, ela não vai ser um vetor, né? Se eu quisesse ela em termos vetoriais, eu teria que multiplicar pelo vetor unitário de novo, mas não é o caso, eu só quero essa distância. Então, 3 mais 4 mais 0 sobre a raiz de 2. 4, 5, 6, 7. 7 dividido por raiz de 2. Né? E aí eu posso colocar, né? Fica estranho, 7 sobre a raiz de 2, eu não tenho noção, né? 7 sobre 1,5, mais ou menos, né? Vamos já fazer essa conta. Com muita paciência, esperando o computador abrir. Computador não, o programa. Aqui. 7 dividido por raiz de 2. Isso vai dar 4,95, né? 4,95. Quase 5. 4,95 unidades de comprimento, porque não foi dito se era metro, quilômetro, ano-luz, milímetro. Né? Então, 4,95, se eu não sei, só sei que é comprimento, unidades de comprimento. Agora vamos dar uma conferidinha, né? Famosa, né? Quem nunca, né? Dá uma conferidinha. Né? Aqui deu raiz de 20. Bom, será que 4,95 também é raiz de 20? Porque 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Me parece que sim, raiz de 20 também é 4,95. Vamos dar uma testada. Raiz de 20. Olha, 4,47, não deu exatamente a mesma coisa. Ou nós, ou o livro errou em algum lugar. Tá? Apesar de terem dado os valores parecidos, ou nós olhamos errado na resposta. Então, ali está a raiz de 20 mesmo. 3, 4 e menos 2 é o ponto A. 3, 4 e menos 2. Então, o ponto A também está certo. O nosso 1 e 0. Eu boto fora na nossa resposta aí. Kailane, Maria Eduarda, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu entendi, professor. Concorda com o produto escalar? Eu acho que sim, mas por que na resposta do livro deu uma coisa e aí deu outra? Não sei, eu vou ver agora. Tá? Eu vou usar o vetor do livro, né, para ver qual que é a diferença. Tá? O vetor que o livro usou não foi 1 e 0, como nós usamos, né? O vetor que o livro usou foi menos 2, 0 e 1. Né? A gente até testou para ver se estava certo isso lá e estava certo, né? Menos 2, 0 e 1. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou fazer o produto escalar de 3, 4 e menos 2 com menos 2, 0 e 1. Né? Agora eu tenho que fazer sobre a raiz de 3 aqui, não? Raiz de 5, né? 5, raiz de 5. Para dar um vetor unitário aqui. 3 vezes 2, menos 6. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 sobre a raiz de 5. Menos 8. Menos 8 sobre a raiz de 5.
Menos 8 sobre raiz de 5. Ainda deu outra para ajudar. Mas... Deixa eu ver. 3, 4 menos 2. 2, 0 e 1. Meu irmão. Dependendo da reta, a distância, eu até posso concordar que vai dar um pouco diferente. Mas o vetor... Não, a distância a esse ponto, não. A distância a esse ponto, não. Ô, professor, isso não depende da nossa reta S, da equação paramétrica? Só um pouquinho. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa bem errada aí. A coisa bem errada está da distância do ponto à reta, tá? E você me ajudou, com certeza, Felipe, com a tua... Vamos refazer isso aqui? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Achava que não, mas agora... Bom, vamos pegar primeiro a equação da reta. A equação da reta, lá de cima, é 1, 2 e 4, 1, 2 e 4, 1, 2 e 4. Mais t, que multiplica 1 menos 1 e 2. Tá. Tranquilo. Essa é a equação da reta. Aí eu tenho aqui um ponto. Esse ponto, essa reta aqui, ninguém disse que ela passa pela origem, em momento nenhum. Em momento nenhum. Na verdade, essa reta, quando t é igual a 0, ela vai passar pelo ponto 1, 2 e 4. Tá? Mas em momento nenhum ela está passando pela origem. Esse ponto A, não sei se esse raciocínio vai ajudar para alguma coisa, eu só estou pensando, é 3, 4 menos 2. Eu vou pegar um ponto da reta aqui, ó, um ponto qualquer dessa reta. Um ponto qualquer dessa reta, veja como eu errei feio. Eu fiz partir da origem. Um ponto qualquer dessa reta aqui é um ponto 1, 2 e 4. Esse é um ponto qualquer quando t é igual a 0. Agora eu vou fazer a distância da reta até o ponto, e não da origem até o ponto. Erramos feio. Este vetor é da reta até o ponto. Bom, esse vetor eu consigo encontrar, porque esse vetor é 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Menos 2 menos 4, menos 6. Não tinha nada a ver com aquele outro vetor. Agora, eu vou encontrar o vetor unitário nessa direção aqui perpendicular. Esse nós já tínhamos, né? Esse é aquele que nós encontramos da outra reta lá mesmo. Esse é um vetor perpendicular, mas então, ele é, sim, perpendicular à reta e passa por aquele ponto A. Esse vetor aqui, ele é perpendicular à reta e passa pelo ponto A, então tá certo. Então eu posso usar 1 e 0. Claro que eu vou dividir isso aqui pelo vetor unitário, pelo módulo para ter o vetor unitário. Tá? Então, este vetor aqui, ele passa pelo ponto A, então está ok. Tá? Eu não estou garantindo onde ele vai bater aqui, mas eu garanto que
Onde ele bater, vai bater com ângulo de 90. Então tá certo, não preciso saber esse ponto. O importante é que chegue ali com ângulo de 90. Agora eu vou fazer o 2, 2 e 6, produto escalar com 1, 1 e 0 sobre a raiz de 2. Chamo a atenção para onde nós erramos antes. Nós consideramos o ponto de início 0, um verdadeiro absurdo. O ponto de início tem que ser sobre a reta, né? Um ponto de início que nós chegamos foi quando t igual a 0. Daí só pego o lado de cá, fica mais fácil. O ponto A foi dado, né? Achou-se esse vetor distância. E depois o vetor normal, o versor normal, a gente acha pelo vetor dividido pelo módulo. Faz o produto escalar dos dois. Agora sim, ó. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Dividido por raiz de 2. Agora vai ficar 4 dividido por raiz de 2. Vou tirar aqui, eu vou fazer essa divisão, né? 4 dividido por raiz de 2 igual a 2,8. 2,8 unidades de comprimento. Agora eu vou fazer com o outro vetor, né, com outro vetor encontrado pelo livro, para ver se dá 2,8 também. O vetor normal encontrado pelo livro foi de menos 2, 4, menos 2, 0 e 1. Menos 2, 0 e 1. Né? Tudo isso aqui vai ter que ser dividido por raiz de 5. Agora eu vou fazer o produto escalar de 2, 2 e 6, que é o mesmo comprimento, multiplicar por menos 2, 0 e 1 e dividir por raiz de 5. Menos 4 mais 6 dividido por raiz de 5. Aqui é menos 6, ó. 2, 2 e menos 6, eu me enganei, ó. 2, 2 e aqui, ó. Só porque deu 0 que não deu errado. Menos 6. Então, menos 10. Professor, Sim? eu não estou entendendo por que você está usando o vetor unitário. Ah, eu já vou te explicar por quê, tá? Por enquanto, só acredita que tem que usar o vetor unitário. Já vou te explicar por que tem que ser unitário. Menos 10 dividido por raiz de 5, ou 10 dividido por raiz de 5, o que importa é o módulo, né, porque é um comprimento. (4,4). Eu estou fazendo alguma coisa muito feia. Eu estou fazendo alguma coisa muito feia. Ah, mas daí também muda esse comprimento. Ai, Ângelo de Deus. Só estou fazendo confusão na cabeça de vocês, tá? Samantha, aguenta um pouquinho aí, tá? Por enquanto só acredita que é unitário, tá? Eu vou colocar aqui a reta R, só que agora a reta R que eu vou pegar não é minha, é do livro, tá? Eu estou resolvendo com os dados que o livro encontrou. Não foi você que falou isso antes, Felipe? Foi. Foi, né? Então ali é 3, 4 e menos 2. 3, 4 e menos 2. Mais t, que multiplica, né, segundo o livro, ali vai ser menos 2, 0 e 1, que foi o que ele achou. Agora, um ponto qualquer da reta eu vou fazer tornando t igual a 0. Né? E esse ponto qualquer da reta eu vou colocar aqui. Vai ser o ponto 3, 4 e menos 2. O ponto A está aqui em cima. O ponto A é 3, 4 e menos 2, então ficou moleza.
Ah, mas essa... Ô, Ângelo, essa reta é a reta perpendicular. A outra reta continua a mesma. Espero que eu não tenha dando nó na cabeça de vocês. Essa reta é a mesma. Essa reta é exatamente a mesma. A outra é a reta que vai passar pelo ponto A também, mas vai ter um vetor normal, né, um vetor normal diferente. Mas agora, como é que ela vai passar pelo ponto A e ser normal e ser uma reta diferente? Essa reta não pode ter infinitas retas para isso. Eu acho que vamos reiniciar. Vamos reiniciar a aula. Vamos reiniciar a aula que nós começamos mal. Está me perseguindo, não é possível. Pegar o mesmo exercício. O bom desses exercícios, quando a gente erra, é que a gente aprende bastante. De novo, aqui, ó. Dados os pontos A e a reta. E se eu não tirar a tua dúvida, Samanta, também cobre, tá? Mas tem que ser pelo vetor unitário, por enquanto, tá? Só não quero explicar já isso. Dados os vetores A e a reta. Então, vou de novo colocar a reta aqui. Né? Essa reta, ela é igual a 1, 2 e 4, que é o ponto de partida dela, né? Mais t vezes o vetor diretor dela, que é 1, menos 1 e 2. Agora, eu tenho um ponto A aqui longe, talvez todo o problema começou aí, que é 3, 4 e menos 2. Eu quero encontrar um vetor normal a essa reta, né? Um vetor normal. E veja que esse vetor normal, ele vai ter que passar pelo ponto A. Eu vou colocar aqui um ponto genérico, aqui embaixo, nessa reta. Tá? Esse ponto genérico, talvez eu chame ele de NX, NY, NZ, não. Eu vou chamar esse ponto genérico aqui de Azinho, Bzinho e Czinho. Ele pertence a essa reta. Tá? De forma que Azinho, Bzinho e Czinho, ele vai ser igual a 1, 2 e 4, mais t, que multiplica 1, menos 1 e 2. Esse ponto da reta é uma forma de eu dizer que esse A, B e C pertencem à reta. Naturalmente, aqui eu posso encontrar A, B, C em função de t, né? Na verdade, eu já tenho isso, né? A igual a 1 menos 1t, né? B igual a 2 menos 1t e C igual a 4 mais 2t. Não encontrei muita coisa, encontrei apenas uma equação e 4 incógnitas, por enquanto. O vetor n, ele vai ser igual a 3 menos A, quatro menos B e menos 2 menos C. E eu ainda sei que esse vetor, né, esse vetor que é 3 menos A, 4 menos B e menos 2 menos C, produto escalar com o vetor 1 menos 1 e 2, vai ter que dar igual a 0. E agora surge uma iluminação.
o vetor N tem componentes x, y e z. A componente x dele é A, onde A é 1 mais 1t. A componente y dele é B, onde B é 2 menos 1t. A componente z desse vetor é C, que é 4 mais 2t. E agora sim nós vamos encontrar esse vetor N, que é único e não é infinito. Ele é único porque ele passa por um ponto A que não está sobre a reta. Se tivesse sobre a reta, seriam infinitos, né? Mas ele não está sobre a reta. Bom, agora 1 mais 1t vezes 1 vai dar 1 mais 1t. Mais vezes menos 1, que vai ficar menos 2 mais 2t. Mais 8 mais 4t igual a 0. Menos 1t mais 2t, 3t. 3t mais 4t, 7t. Agora aqui eu tenho 1, menos 2, menos 1, mais 8, 7, passa para o outro lado, menos 7. T igual a 1. Se t igual a 1, eu consigo achar o n. Não é difícil de achar o n. O t igual a 1 implica que o n é igual, só colocar aqui, ó, 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. A t igual a menos 1, né? T igual a menos 1. Porque aqui ficou 3, 7, e daí 7 do lado de cá, né? Menos 7, menos 1. Então, o vetor N, ele ficou 0, 2 mais 1, 3, e 4 menos 2, 2. E a nossa reta S, ela vai ser igual ao ponto A, mais T, que multiplica 0, 3 e 2, né? Que me parece que não é igual também, mas a gente, se tiver algum erro, a gente vai achar. É 3, 4 e menos 2, mais T, que multiplica 0, 3 e 2, que eu também posso representar assim, né? X, Y e Z. 3, 4 e menos 2. Mais T vezes, mais T vezes, mais T vezes. 0, 3 e 2. Então, vamos dar uma olhadinha lá para ver se é isso mesmo. Não foi esse o vetor normal encontrado aqui. Será que a gente falhou alguma coisa aqui nessa? ABC igual a 1, 2 e 4. 1 menos 1 e 2, está certo. Daí ficou 3, tá? Menos 2 menos C. Aqui embaixo. Claro que nós erramos, ó. O vetor normal não é ABC, é 3 menos A. Ó, a gente errou feio aqui de novo, ó. Esse não é o vetor normal, a gente achou o ponto ABC. O vetor normal é 3 menos A, 4 menos B e menos 2 menos C. Então, a partir daqui nós erramos, ó. De novo, então. Errou, se vira. 3 menos A. 3 menos
1 menos t. Cuidar para não errar quando é esse menos, né? Porque aqui é 1 mais t, então vai ficar menos 1 menos t. Depois 4 menos b. B é o quê? É 2 menos t. Então vai ficar menos 2 mais t. E o último, menos 2 menos c, que é menos 4 menos 2t. Dá para fazer mais um pouquinho aqui. 3 menos 1, 2. 2 menos t. 2 mais t. Menos 6 menos 2t. Produto escalar com 1, menos 1 e 2, igual a 0. Agora, 2 menos t, que é o primeiro. Menos 2 mais t. Mais menos 12 menos 4t. Igual a 0. Dois menos 2, 0. Aqui vai ficar menos 2t, menos 2t, menos 12, menos 4t igual a 0. Menos 6t igual, menos 6t menos 12, menos 6t menos 12 igual a 0. T igual a menos 2. T igual a menos 2. Agora eu consigo achar o meu vetor n. Ufa! N é igual a 4, 0, menos 6, aqui vai ficar mais 4, 2. E a minha reta S é igual a o meu ponto A, que eu não me lembro mais quanto que é, vou ter que dar um zoom menos aqui. 3, 4 menos 2. Mais T, que multiplica 4, 0 e 2. Agora sim, ó, 4, 0 e 2, que deu exatamente esse valor aqui, ó. Deu nada. 4, 0 e 2 é o nosso vetor normal, né? Poderia ser também 2, 0 e 1, sem problema nenhum, né? Simplesmente nós dividimos por 2 tudo. Vamos dar uma espiada quanto que ele deu aqui? 2, 0 e 1, que é a mesma coisa, tá? Que é a mesma coisa. Bom, vamos agora fazer a distância, né? Nós temos aqui o vetor normal. E agora vamos primeiro à tua dúvida ali, Samantha, né? Por que é vezes o versor e não vezes o vetor, né? Quando eu tenho um vetor assim, ó, por exemplo, 4 para x e 3 para y, né? Como é que eu descubro a componente dele em x? Eu não multiplico ela, não faço produto escalar por i, Samantha. I é um vetor unitário, né? Se eu fizer com outro vetor que não seja unitário, eu vou estar, por exemplo, se eu fizesse com 2 e 0, eu vou estar achando o dobro do comprimento que eu quero. E não o 4, eu vou estar achando 8. Por isso que sempre tem que ser vezes o vetor unitário, tá? Senão você aumenta o tamanho do lado que você está achando. Agora, aqui, né, nesta situação, eu tenho um ponto aqui sobre a reta, né? Vou pegar um ponto qualquer, vou escolher para o t igual a 0. Né? Para o t igual a 0, eu tenho o ponto 1, 2, 4. E agora, eu vou achar este vetor aqui,
Nós já tínhamos achado no passado, né? Esse vetor aqui é o 2, 2 e menos 6. Agora, eu vou fazer esse 2, 2 e menos 6, produto escalar com esse versor normal. O versor normal é 4, 0 e 2 dividido por raiz de 20. Até o raiz de 20 apareceu agora aí, ó. Porque vai ser 16 mais 4, 20. Bom, agora sim, ó, 8 mais 0 menos 12, dividido por raiz de 20. 8 menos 12 dá 4. 4 dividido por raiz de 20. Vamos ver quanto que dá isso. Isso vai dar 0,89 unidades de comprimento. Vamos dar uma espiadinha ali, quanto que deu o outro? O outro deu raiz de 20. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 2, 12. O vetor normal, 4, 0 e 2. O vetor normal, aqui deu menos 4, 0 e 1. Tá, ele aponta só no x na direção oposta. Será que isso vai dar algum problema? Agora eu vou ter que contar com a colaboração de vocês e me ajudar aqui no achar um pouquinho os erros, né? Então, o vetor normal, nós vamos encontrar fazendo esse ponto menos esse. 3 menos A, 4 menos B, menos 2 menos C. Ok, poderia ser ao contrário também isso aqui. O ponto ABC da reta, ele é a soma desses caras aqui. Tá, beleza. Até aí tá certo. Agora, 3 menos 1 menos T. 3 menos 1 menos T, tá ok. 4 menos 2 mais T. 4 menos 2 mais T, tá certo. E o último é menos 2, 4 mais 2T. Menos 2, menos 4, menos 2T. Tá certo. Agora aqui ficou 2 menos T, 2 mais T, menos 6, menos 2T. Aí eu fiz o produto escalar desse por 1 menos 1 e 2. 1 menos 1 e 2 é o vetor diretor dessa reta, é isso mesmo? 1 menos 1 e 2, ok. Ficou 2 menos T, menos 2 mais T. Vou colocar aqui, 2 menos T, menos 2, menos T. Corta esse com esse, ficou menos 2T. Tá, até aqui tá ok. Tá. Menos 12, menos 4T. Menos 12, menos 4T. Menos 6T, menos 12 igual a 0. Menos T igual a menos 2. Daí nós substituímos aqui, T igual a menos 2. 2 mais 2, 4. Esse aqui dá 0. E agora aqui vai ficar menos 6 mais 2 vezes 2. Menos 6 mais 2 vezes 2 vai dar menos 2. Tá? Então, 4, 0 e menos 2. 4, 0 e menos 2. Aqui nós falhamos. 4, 0 e menos 2. Tranquilo. Agora, lá em cima vai ficar 4, 0 e menos 2. Agora aqui vai ficar 8 mais 12. 8 mais 12 vai dar 20. 20 dividido por raiz de 20. Agora deu certo.
Aqui vai ficar 20 dividido por raiz de 20, que daí você racionaliza, que vai ficar esse 20, né, vai ficar assim, ó, 20 raiz de 20 sobre 20, né? De quarta a quarta ficou raiz de 20, deu certo. Tá? Finalmente, onde que nós erramos? Erramos nesse sinal aqui, ó, do menos 6 menos 2t, né? Porque aqui ficou menos 6 mais 4, que dá o menos 2, e não 2 positivo. O Samantha, apesar de toda a reviravolta aí, conseguiu compreender agora? Eu só não entendi por que a gente tem que fazer o produto escalar para descobrir a distância. Ótimo! Vamos lá ver, Samantha. É o seguinte, ó. É o seguinte. Eu conheço esse vetor aqui, né? Eu conheço esse vetor aqui. Essa é a distância do ponto A à reta, mas não é a menor distância, é só uma distância. A menor distância é aquela distância que faz 90 graus aqui, né? Concorda comigo? E a distância, e como é que eu acho cada componente desse vetor? Para eu achar a componente desse vetor nessa direção aqui, eu tenho que fazer o produto escalar dele por esse vetor unitário. Assim, ó, Samantha, como se eu tenho o vetor, como fiz antes, ó. Se eu tenho esse vetor que vale 4 para x e 3 para y, e eu quero saber quanto que vale ele, o comprimento x e y, a gente sabe que é 4 e 3 aqui, é moleza, né? Mas é só fazer 4 e 3, produto escalar com 1 e 0. Isso aqui vai dar 4, né? Se você fizer o produto escalar com esse vetor aqui, você vai encontrar a componente desse vetor na mesma direção desse vetor. E lá em cima, eu quero encontrar a componente desse vetor que aponta na mesma direção desse vetor normal. Entendeu o porquê do produto escalar agora, Samantha? Não muito. Não muito. Tá. Vamos tentar. É porque, tipo, a gente já sabe a reta que vai até aquele ponto, né? A gente sabe esse vetor aqui, né? Esse aqui, né? É isso? Não, mas na A a gente não fez a equação da reta desse ponto? Tá. Na A a gente fez a equação da reta, dessa reta aqui, sim. Dessa reta aqui, perfeito. A gente sabe a equação dessa reta, perfeito. Aí não tem como a gente calcular o comprimento daquele segmento? Do segmento que vai do ponto ABC e do ponto 3, 4, tipo, menos 2. Eu Tipo, acho se a que tem, gente, sim. Eu se a acho gente que tem. descobrir o parâmetro T que equivale a esse vetor? Tem como fazer isso sim, Samantha. É só você fazer quando que R é igual a S, né? Quando que R é igual a S. Então, você vai fazer quando que o 1, 2 e 4 mais T mais T, 1 menos 1 e 2. Quando que isso é igual a S, né, que eu já não me lembro mais quanto que é S. A gente já pagou S. Acho que a gente já pagou S daqui, aqui embaixo. 3, 4 e menos 2. 4, 0 e menos 2. Então, Samantha, você pode encontrar, como você bem disse, o T aqui, né? Depois de encontrar o T, você encontra esse ponto e depois você acha a distância entre esses dois pontos. Também pode, Samantha. Também pode. É outra maneira de comprovar isso. É isso que você quis dizer? Sim. É importante sempre você se lembrar, tá? Pode fazer como você disse, está certíssimo, tá?
Mas é importante você se lembrar sempre que o produto escalar de um vetor por um outro vetor unitário sempre vai dar o quanto esse vetor é projetado nessa mesma direção do vetor unitário, tá certo? Não esqueça Ah, tá, disso. entendi agora. Eu tava confundindo, tipo, com soma, que daí ia dar, tipo, uma resultante. Eu tava confundindo. Ah, tá. Não, é só projeção que a gente está fazendo. Mas sem usar fórmula, essas coisas aí que eu não curto muito. Determinar o ponto simétrico de A em relação a R. Puxa vida, ó. Essa aí é outra coisa que não me parece moleza, né? Vamos apagar toda a tela. Não era para ser toda. Vamos copiar lá de novo. Mas que excelente exercício. Eu não pensei que ia ser um exercício tão bom. Quanto mais sofrido, mais se aprende. Então, eu tenho a reta R, tenho um ponto A, que tem uma certa distância, e eu quero encontrar um ponto simétrico, e é um ponto B. A tua ideia de achar o ponto aqui agora vem muito a calhar, Samantha. Vem muito a calhar. Tá? Bom, eu vou me situar melhor aqui no problema. Eu vou escrever aqui que o ponto A é 3, 4 e menos 2. O ponto B eu não faço a mínima ideia. Eu vou chamar ele de x, y e z. E esse ponto de encontro entre essas duas eu vou ter que descobrir. O ponto de encontro é quando R for igual a S. O R é 1, 2 e 4, mais T, que multiplica 1, menos 1 e 2. E o S é 3, 4 e menos 2, mais T, que multiplica... Vocês se lembram o vetor, como é que era aqui? Alguém se lembra? Que eu apaguei? Vou ter que olhar aqui, então. Não me lembro mais. O vetor que nós encontramos era 2, 0 e menos 1. 2, 0 e menos 1. Era exatamente um vetor com o sinal trocado, né? Então, 2, 0 e menos 1. Isso só muda que um vetor normal é para lá e outro vetor normal é para cá, mas ambos são normais, né? O que interessa é que o vetor seja normal. Vamos encontrar agora quando as duas retas compartilham do mesmo ponto. Ou seja, quando que 1 é igual 1 mais t é igual a 3 mais 2t. Por aqui, né, eu vou encontrar o t para depois encontrar o x, né? Nessa situação aqui eu tenho t igual a 4. Quando t igual a 4. Eu vou ter que... Esse t igual a 4 vai ter que funcionar para todos, tá? Então, se não funcionar, alguma coisa está estranha. Quando que 2 menos t é igual a 4 mais 0t.
Quando que 2 menos t é igual a 4 mais 0t. Aqui eu vou ter quando t for igual a menos 2, né? Menos 2. Quando t for igual a menos 2. E, finalmente, o z, quando que 4 mais 2t é igual a menos 2 menos t. 3t, eu vou ter 3t igual a menos 6. T igual a menos 2 de novo. Vou dar uma conferidinha no primeiro só. Quando que 1 mais t é igual a 3 mais 2t. Né? Aí eu fico com t igual a menos 2. Eu fiz essa conta errada. Olha aqui, ó, passa esse para o lado de cá, né, vai ficar t. Passa esse para o lado de lá, menos 2. T igual a menos 2. É o que faz sentido. Não faria sentido outra situação com t's diferentes. Tem que funcionar para todos. Agora eu posso achar o x, o y e o z. Não importa se eu substituo em R ou em S. Em R parece mais fácil. Então, R, né, para colocar aqui para t igual a 2, é igual a 1, 2 e 4, mais t igual a 2, então vai ficar 4, 2, menos 2, 2 menos 2 e t igual a menos 2, seu Ângelo, não é 2, menos 2 está escrito ali. Então vai ficar menos 2, 2 e menos 4. Então o vetor vai sair da origem e vai ir até o ponto menos 1, 4 e 0. O ponto de encontro, né, é o ponto menos 1, 4 e 0. Agora eu consigo encontrar o ponto B. Primeiro eu tenho que achar esse vetor aqui, ó. Quanto que vale esse vetor que sai do ponto A e vem até esse ponto de encontro? E depois eu pego esse mesmo vetor e somo aqui, ó. Esse vetor aqui se esse é o ponto final e aquele é o inicial, vai ser menos 4, 0 e 2. Menos 4, 0 e 2. Bom, e o ponto B, vou fazer em vermelhinho, né? O ponto B é igual a menos 1, 4 e 0, mais esse outro vetor aqui, menos 4, 0 e 2. Né? Porque esse ponto menos 1, 4 e 0 é o ponto que sai aqui da origem e vai até lá. Se eu quero conhecer esse ponto, né, é só fazer esse vetor mais esse. Né? Menos 1, 4 e 0 mais esse vetor. Esse comprimento desse vetor nós já conhecemos que é menos 4, 0 e 2. Então, o ponto B, o vetor B é o vetor que sai da origem e vai até o ponto B. Ele é menos 5, 4 e 2. Tá? Que é esse vetor aqui. E o ponto B, né, sem a seta em cima, é menos 5, 4 e 2. O vetor que sai da origem coincide com o ponto, naturalmente.
Vamos dar uma conferidinha. Menos 5, 4 e 2. Menos 5, 4 e 2. Veja que exercício completo, hein? Deu para... O último exercício de cada capítulo normalmente é o mais difícil. Eduarda, entendido isso aí? Tudo certo. Legal. Felipe? Tudo certo, professor. Alisson também? Tudo certo, professor. Certinho? Eu acho que hoje deu para gente já brincar bastante, assim, só com esse problema 34. Vamos ver se a gente escolhe mais um. Ainda temos mais um tempinho. Esse aqui era de qual capítulo? Nem vi de qual capítulo. Deve ser o de retas, né? Agora vamos pegar um de planos. Plano. Problemas propostos. Eu já não vou pegar o último agora, né? Porque a gente já deu uma cansada, né? Vamos fazer o 17. Ô, professor, Sim. tem algum tipo de exercício ou algum exemplo de aplicação disso? Desses vetores, De equação de reta e de plano. olha, isso tem tanta aplicação. É que na apostila é só, tipo, continha, assim. Ele só pede pra tu encontrar a equação, não tem nenhuma aplicação ou exercício assim. Samanta de Deus. E a primeira prova, o que era aquele cálculo do trabalho, o cálculo do torque, se não era aplicação? Né? Só que são aplicações extremamente simples ainda, porque falta muita coisa para a gente começar a aplicar alguma coisa de fato mais relevante, né? Por exemplo, nós ainda não sabemos nem direito o que é uma derivada, né? E você vai misturar derivada com essas setas aí, com vetores, lá em cálculo 3. Então, por enquanto, por hora, a gente consegue fazer algumas aplicações mais simplesinhas, sabe? Eu não vou te prometer, assim, modelar um poço de petróleo só com geometria analítica. Mas eu te garanto que sem geometria analítica você não vai fazer nada. Tá? Então, esses exemplos simples de distância, eles são fundamentais para você conseguir modelar um poço de petróleo. Tá? Então, é isso que eu posso te dizer agora, Samantha. Não te dá assim, uma aplicação do sonho só com geometria analítica. Mas te garanto que Não, mas nem que sejam exemplos simples, tipo, no livro não tem nenhum exercício de aplicação, só matemática pura, sabe? Entendo, tá. Eu não vou te dar já nenhuma aplicação assim direta, além dessas do livro, por hora, tá? Porque o que me veio na cabeça lá de produto escalar e produto vetorial foi o trabalho e o torque. Mas eu te prometo trazer algumas aplicações diretas na física disso aí, tá, Samantha? Te prometo. Não na aula de hoje, mas na aula de amanhã, sim. De manhã ou sexta? Beleza, obrigada. Sexta ou amanhã? Eu só não sei, imagina. É sexta. Sexta, tá. Na aula de sexta eu te prometo trazer algumas aplicações assim, para deixar mais legal, né? Bom, o plano contém a reta, né? Então aqui eu tenho um plano. Desenhar um planinho aqui, né? E ele contém uma reta. Tá? Ao plano foi dado o nome de π, está em vermelho, de π1, né? Que tem essa equação aqui. Então eu sei que esse plano tem um vetor normal já, e que esse vetor normal, eu posso colocar ele em qualquer lugar, tá? Esse vetor normal, ele é 2, 2 e menos 3. A reta
Ela tem um vetor diretor, que eu posso colocar em qualquer lugar da reta também, que é 1, menos 1 e 2. Esse é o vetor diretor dela. Eu tirei daqui, ó. 1, menos 1 e 2. Ah, meus irmãos, eu não li a questão inteira, tá? Um plano contém uma reta e esse plano é perpendicular a esse plano. Ah! Então esse plano, ele vai conter o vetor normal do outro plano aqui também, ó. O vetor normal do outro plano vai ser 2, 2 e menos 3. Isso aqui foi pura interpretação. Tá? Mas eu não estou entendendo onde que está a pergunta. Talvez eu não copiei a pergunta ainda. O plano contém a reta e é perpendicular ao plano tal, tal, tal. Isso parece que deveria ter uma interrogação, né? Vamos ver se isso é exercício. Nos problemas 7 a 11, nos problemas 13 a 18, determinar a equação geral do plano nos seguintes casos. Agora entendi. Ele quer um plano que contenha essa reta e seja perpendicular a esse plano. O plano contém essa reta e é perpendicular a esse plano. Eu quero esse plano vermelho que contém essa reta e naturalmente contém esse cara, esse vetor normal ali. Esse vetor normal, ele não precisa apontar nessa direção ali que eu falei, ele precisa estar contido no plano, tá? Esse aqui é o vetor normal do outro plano. Então, no fundo, eu quero um plano que contenha esses dois vetores. Muito fácil, muito fácil. Tá? Porque eu sei que a equação desse plano, que eu vou chamar de P, é igual a um ponto inicial mais um parâmetro t vezes v, mais um outro parâmetro h vezes u. Eu só preciso de dois vetores que eu tenho, né? Os dois vetores, e do ponto inicial do plano. O ponto inicial desse plano não é problema algum. O ponto inicial desse plano não é problema algum. A gente poderia escolher qualquer ponto, visto que, desde que ele seja perpendicular a esse cara, né? Desde que ele seja paralelo a esse cara aqui. Uma outra forma de escrever a equação do plano é o vetor normal, produto escalar com x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a zero. Talvez essa seja a melhor maneira de escrever a equação desse plano, e não dessa aqui, ó. E não dessa aqui. Nós não conhecemos o vetor normal desse plano. Mas o vetor normal desse plano, ele pode ser igual ao produto vetorial
desses outros dois vetores. 1, 1 e 2. Produto vetorial com 2, 2 e menos 3. Então, eu tenho dois vetores, né? Vou desenhar eles aqui com as cores, né? 2, 2 e menos 3. Esse vetor está contido nesse plano, porque ele é perpendicular ao outro plano que é perpendicular a ele. Aí eu tenho um outro vetor aqui, que é a reta, que está contida no plano, 1, menos 1 e 2. E nós sabemos que o produto vetorial, ele é perpendicular a esse e é perpendicular àquele. Logo, é perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Bom, vamos fazer então. I, J, K, I e J, 2, 2, menos 3, 2 e 2, 1 menos 1, 1 menos 1. Quatro I, menos 3J, menos 2K, menos 2K, menos 3I, menos 4J. O vetor normal ao plano que a gente quer é 4 menos 3, 1i. Menos 3J, menos 4J, menos 7J, menos 4K. Esse é o vetor normal. A equação do plano, ela vai ser 1, menos 7 e menos 4. Produto escalar com x menos x0, y menos y0 e z menos z0, que são pontos do plano. Agora, o problema é achar um ponto do plano aqui. Bom, como o plano é infinito, eu vou escolher que esse plano ele passe pelo ponto 0, 0 e 0. Vou escolher um ponto bem fácil. E aí eu vou encontrar x menos 7y menos 4z igual a 0. Essa é a equação do plano, que tem esse vetor normal aqui, ele vai passar pelo ponto 0, 0 e 0, e tem esses dois vetores aqui, diretores. Eu usei esses dois vetores para calcular o vetor normal ao plano. Tá? Não é, usou para que esses vetores? Se não fosse esses dois vetores, eu não encontraria o vetor normal. Tá? Então, vamos aqui à equação, x menos 7, 1 menos 7 e menos 4. Vamos dar uma olhadinha. É o 17. Tem bastante exercício esse capítulo. Menos 7 e menos 4, Aqui tem o mais 17, porque foi escolhido para passar não pelo ponto 0, 0 e 0. Vamos ver se a gente tem um jeito de encontrar esse mais 17 aqui ainda, para simplesmente padronizar a solução. Como se nós soubéssemos algum... mas ele tem que conter essa reta, E se eu disse que passou pelo 0, 0 e 0, ele não conteve essa reta, ali eu falhei. Olha aqui, para conter essa reta, ele tem que passar pelo ponto 2, 1 e 3. Eia! 2, 1 e 3, que erro feio. Então, você coloca aqui 2, 1 e 3. Agora,
faz o produto escalar. Como é que você sabe que tem que passar pelo ponto 2, 1 e 3? Porque tem que passar por todos os pontos dessa reta. E um dos pontos dessa reta é quando t igual a 0, 2, 1 e 3. Aqui vai ficar x, fazer o produto escalar, x menos 7y menos 4z, agora menos 2, fazer em vermelhinho aqui, menos 2, mais 7, 4 vezes 3, 12, mais 12, igual a 0. X menos 7y menos 4z, 10, 17 mais 17 igual a 0. Agora sim, né? Inclusive concordando com a resposta aqui. Opa. Tá difícil de chegar lá. O 17 aqui, ó, com mais 17. Henrique, tranquilo por enquanto? Tranquilo, professor. Renan, Gabriel, Eduardo, Tranquilo. Luciano? Então tá. Tranquilo, professor. Beleza, então. Apesar das indas e vindas, né, eu acho que deu para aprender bastante hoje. A aula que vem eu pretendo fazer uma aula de exercícios, né? E Samantha, vamos tentar trazer algumas aplicações também, né? Apesar que eu confesso que é difícil agora já em geometria analítica, mas eu vou tentar trazer algumas aplicações, né? Por que não numa máquina, algumas distâncias que a gente queira saber? Tem como conseguir algumas aplicações, sim. Eu vou pensar. O triste é que não vai ser em livro que eu vou achar, não. Vou ter que pensar em alguma, mas eu vou pensar para trazer. Gostei do desafio aí, Samantha. Meus caros, um abração para vocês, né? Tenham ótimos estudos. Qualquer coisa, vão entrando aí em contato pelo WhatsApp ou no Teams, né? De preferência ali pelo WhatsApp, porque a Maiara está ali, né? E vocês já viram como ela é legal, né? Para nos ajudar. Tá joia? Tchau, tchau. Professor, obrigadão. Valeu, obrigado a abraço. vocês. Tchau, tchau.